MGPDI, que é um modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação nas organizações. Eu sou também o moderador desse webinar. Nós estamos começando exatamente às 17 horas e a duração dele é de 1 hora. Esse é o 10º webinar que a gente faz no ano. Ele é mensal, o webinar, sempre na última semana de cada mês, hoje no último dia do mês, né? E esse webinar tem por título Inovação, Riscos e Oportunidades, Boas Práticas e o Processo RIS, do MGPDI. Normalmente a gente tem 2 debatedores, dois apresentadores, mas hoje nós vamos contar com a Cristina Filipac Machado, né, como debatedora, como apresentadora e debatedora. Normalmente a gente dá, quando tem 20 minutos para cada um, para fazer a sua apresentação, e hoje a Cristina vai ter até 40 minutos. A Cristina Filipac Machado, eu vou ler aqui um currículo dela. Ela é mestre em informática aplicada pela PUC do Paraná, na área de engenharia de software, cuja ênfase justamente em gerência de risco. Ela é formada em processamento de dados pela Federal do Paraná. Ela possui especialização em informática industrial pelo Cefet do Paraná, atual Universidade Federal Tecnológica do Paraná, em análise de sistemas no Japão. A Cristina é sócia proprietária da Quality Focus, é uma empresa que atua desde o ano 2000 na consultoria em melhoria de processos e implantação de modelos como o CMMI, o MPS-BR, tanto de software quanto de serviços, a Lei Geral de Proteção de Dados, a ISO 27000 e a ISO 9000. A Cristina é co-criadora tanto do modelo MPS-BR como do modelo MGPDI. Co-criadora e avaliadora também nesses dois modelos, né? Essa apresentação de hoje ela é bastante rica. Nós fizemos recentemente um ajuste no MGPDI, alguns ajustes, e um deles que é bastante importante é justamente nesse processo de gestão de riscos. Eu acho que era isso que eu tinha que falar aqui, me cabia falar aqui na apresentação. O Vitor depois coloca aí no chat a regra aí nossa. Quem tiver pergunta para fazer, faça no chat. Aí, depois da apresentação da Cristina, eu leio a pergunta e para ela responder. Assim como também eu já tenho algumas perguntas para fazer para ela, tá? Aproveitem, a Cristina é uma especialista, ela é uma excelente palestrante, tá? Bastante experiente, e acho que vai ser muito interessante, como tem sido os demais webinars, tá? Cristina, por favor, a palavra é sua e pode compartilhar aí. Eu já compartilhei, vocês estão vendo? Então está vendo, estamos vendo. Estão vendo? Então tá bom, então. Então tá jóia. Então nós vamos começar, e obrigada, Kival, pelas palavras, pela introdução. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui de novo para falar desse assunto que é tão rico e tão importante na questão da inovação. Kival, tá bom o som? Tá tudo legal? Tá ótimo, para mim tá ótimo. Então tá ótimo. Então aqui nós vamos começar, né, com a apresentação, que a gente falou muito da questão da inovação. Então, nem vou falar esses exemplos aqui, porque é importante inovar, né?
E o que tem isso a ver com a importância da gerência de risco, né? Então, nós temos aí, vivendo, né, cada dia mais nessa questão de inovação e com tantos incentivos aí que a gente vê, com grupos de inovação dentro das universidades, dentro das empresas. Então, a gente tem hoje, né, mulheres empreendedoras, mulheres inovadoras, homens jovens, as adolescentes, meninas, tudo com um movimento assim para que realmente você consiga fazer com que a inovação traga valor, né? E aumente, né, a questão das oportunidades. Então, a gente vê, né, quantas oportunidades, aqui são os exemplos, né, que a gente está aí percorrendo no mundo, né? Então, eu estava olhando aqui, né, toda essa questão, quando eu coloquei essa foto aí dos carros elétricos, eu falei assim, nossa, que maravilha, os carros que podem dirigir para a gente, né, porque a gente não bate do lado. Eu estou com uma filha que aprendeu a dirigir, meu Deus do céu, cada hora é um risquinho. Eu falei, estou precisando de um carro que consiga se autogerenciar para que não risque, né? Então a gente começa, e está muito perto tudo isso, né? Todas essas inovações, só que o importante é o seguinte, né? O mundo vai caminhando e a gente precisa, assim, de alguma forma, realmente trabalhar nessa questão de você inovar dentro do país e dentro dos nossos estados. Então, aqui são alguns exemplos, né? E essa questão do futuro, né? Nada é como costumava ser, nada é como deveria ser e nada é como irá ser, né? Então a gente não sabe muito bem aí o que nos espera. A gente sempre, mas a gente sempre imagina que sejam coisas muito boas, né? E essa que é a preocupação, assim, que a gente tem de estar participando aí desse movimento, né? Que é essa questão da inovação. Então, aqui, no fundo, o problema, todo mundo sabe isso que eu estou dizendo, porque é claro, né? Todo mundo sabe que a gente precisa inovar, que precisa ter coisas novas, que a gente tem que agregar valor para o país, trazendo inovação, que isso dá dinheiro. Agora, qual que é a questão? É como a gente vai fazer isso. Sempre é esse que é o problema, né? Saber a gente sabe, agora como fazer essa transformação? Essa que é a grande questão que a gente fica. Foi aí que a gente teve a iniciativa, né? A SoftSul, com o Antonioni aí, presidindo a SoftSul, de criar um modelo, né, que trouxesse essa questão à pauta e trouxesse também um caminho de como que a gente conseguiria promover a inovação nas organizações. Porque essa que é a questão, né? Tudo que eu falei aqui, todo mundo já sabe, né? Agora, como que você vai fazer? Essa que é a questão. Então, foi criado esse modelo, que é o MGPDI, que é o principal assunto da nossa live de hoje, né? Desse nosso encontro. E ele é baseado no quê? Em um modelo de maturidade. Tá? Esses modelos de maturidade, eles são muito utilizados, tá? No mundo, por quê? Porque é igual uma criança, né? Muitas vezes você não consegue, né, fazer com que ela escreva se ela não conseguiu nem falar ainda. Então, você tem que aprender e as organizações têm que aprender e ir aos poucos. Por isso que quer dizer maturidade. Então, quanto mais maduro, mais maturidade você tem, melhor você vai executar. Porque a gente sabe, né, e já tem vários estudos que comprovam que você não consegue fazer uma mudança dentro das organizações de forma muito abrupta, porque você pode perder muitas coisas. Então, a gente tem esse modelo de maturidade que vai crescendo, né, o entendimento das pessoas, a gente vai melhorando a cultura, a questão da cultura em relação à inovação aos poucos dentro da organização. Então, por isso que ele é um modelo de maturidade. Opa! O MGPDI, né, que é o nosso assunto, daí a gente vai falar do risco dentro do MGPDI, ele tem alguns componentes, né, que é o modelo de referência, que é sobre o que a gente vai falar. O modelo de avaliação, que é como que a gente vai conduzir uma avaliação para a gente dar um certificado. Ele tem um certificado. Então, isso é bem bacana.
porque a empresa começa a trabalhar, a implantar, e você já tem esse reconhecimento desse certificado que a SoftSul, né, através dos seus avaliadores credenciados, podem executar. E tem também o modelo de negócio. E esse modelo de negócio estão as regras, né, de como que vai ser, quem que pode ser avaliador, quem que não pode ser, como que é, quais são os valores que são envolvidos. Só um minuto, gente. Acontece nas online, né? E, então, nós temos, dentro desse modelo, alguns processos. Então, a gente tem o modelo de maturidade, nós temos processos. O que, que são processos? É o que a gente deve executar para conseguir ser uma empresa que tem inovação, que gerencie o seu processo de inovação. Então, a gente conhece assim, muitas empresas que são super inovadoras, e aqui deve ser telemarketing, né, gente? Deixa eu tirar aqui. Então, nós temos esses processos. Para quê? Para que a gente consiga implantar ele aos poucos. Nós temos hoje, são 11 processos no MGPDI, e cada um tem esse bloquinho aqui. Os de inovação, que é a ideia, a inovação, a parte de pesquisa, né? A parte de propriedade intelectual, daí a gente tem a de gestão, que é gestão de indicadores, portfólio, de projeto, a gestão de risco, que é o nosso objetivo hoje aqui, e a parte de suporte, que é a colaboração, conhecimento e a parte de governança, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de um processo só do MGPDI, que é a parte de gestão de risco e oportunidade. O MGPDI, como eu estava comentando com vocês, é um processo de maturidade. Então, nós temos o quê? São os 3 perfis, tá? O primeiro perfil é aquele que você inicia, que é assim, olha, então, a criança, né, tá aprendendo o quê? A falar, né? Então, tá aqui, esse perfil aqui, 1, o que seria? A gente introduz, né, a inovação dentro da organização, a cultura de inovação, a preocupação com a inovação. Por isso que a gente tem aqui gestão de ideias, de pesquisa e desenvolvimento, gestão de projetos, porque é importante, então você tem uma ideia, você vai ter que ter o quê? Essa questão da gestão de projetos também, e a gestão de indicadores, que também entra um pouquinho aqui para eu verificar o quanto que eu estou evoluindo. No perfil 2, a gente tem gestão de inovação, gestão de ideias, gestão de pesquisa, a parte de gerente de projeto, indicadores, colaboração, governança, portfólio, gestão de riscos e oportunidades. Aqui que entra o nosso objeto da nossa conversa de hoje, tá? Alô? Quando a gente começa aqui, nós temos uma gestão de risco mais estruturada, no perfil 2, com a questão da governança, que a gente começa a olhar os processos e verificar como que a gente vai fazer gestão, como que a gente vai fazer os indicadores. Então, isso daqui são coisas assim, mais avançadas do que a gente tem no perfil 1. E o perfil 3, tá? Que é o último perfil, é o nosso maior perfil que a gente tem no MGPDI, né? A gente acaba introduzindo várias evoluções naqueles outros processos e introduzindo a questão da gestão da propriedade intelectual e a gestão do conhecimento. Para quê? Para que as coisas fluam dentro da empresa, né, de uma forma bacana, que todo mundo consiga compartilhar. Então, além de você fazer inovação, você vai fazer o compartilhamento do que você está aprendendo dentro da empresa, tá? Então, esses que são os 3 perfis que a gente tem. O que nós trabalhamos, então, na gestão de riscos e oportunidades? Eu vou fazer um pouquinho agora a parte conceitual, tá? Do que é gestão, o que é um risco, o que é uma oportunidade, e depois a gente vai falar um pouco como o MGPDI vai tratar isso. Então, quais são 2 conceitos que a gente tem? A primeira coisa, porque essa palavra risco, ela foi criada muitos anos atrás. E a origem
principal dela era ousar, o que era uma coisa muito positiva. Então, quando antigamente se falava risco, você pensava no quê? O quanto de ousadia eu tinha. Então, é uma coisa, assim, muito positiva no sentido de que você iria fazer alguma coisa, né? No sentido, olha, eu vou ousar. Então, a primeira definição de risco é a italiana, que significa esse risicare, né? Que eu não sei falar, apesar da minha descendência italiana, eu tenho que aprender, né? Que significa ousar. Então, a gente começa a olhar que é uma coisa positiva. E, como em contrapartida, tá? Foi mudando com o tempo. Por quê? Porque quanto mais eu sou ousada, né? Mais eu tenho a ousadia, mais eu posso perder, né? Então, o ousar, que era uma coisa, o risco, que era uma coisa super positiva, assim, no sentido de eu ir em frente, começou a ter um significado que é eu perder. Quer dizer, o risco, normalmente a gente associa a alguma coisa, olha, eu posso perder, né? Assim, é uma coisa que eu posso ter alguma perda envolvida. Então, a gente tem essa definição e eles têm tudo a ver. Por quê? Porque normalmente, quanto mais eu arrisco, mais eu posso ganhar. Então, normalmente, quando você faz, por exemplo, um investimento, né? Quanto mais arriscado o investimento, maior a sua probabilidade de ganho. Então, se a gente aposta, né, num cavalo que a gente não tem tanta chance de ganhar, mas a gente vai ganhar dinheiro, né? Se a gente conseguir, né, ultrapassar a probabilidade é menor, a gente acaba conseguindo ganhar mais. Então, por isso que essas duas coisas estão relacionadas. Então, realmente, quanto o risco, ele é inversamente, deveria ser, né, inversamente proporcional ao ganho que você vai ter. Então, quer dizer, você arriscar muito sem ganhar nada, daí é suicídio, né, gente? Sem a probabilidade nenhuma de ganhar nada, não dá, né? Só se você não tem nenhuma outra alternativa na vida, mas normalmente você acaba tendo essa questão. Por que eu estou focando nisso? Porque entra aí o componente, tá? Como o risco ficou alguma coisa muito negativa, teve que ser acertado isso. Então, hoje a gente trata, que é o objeto da nossa conversa, tanto o risco como a oportunidade, porque ele ficou tão com aspecto negativo que as pessoas acabavam nunca olhando os aspectos positivos de você que você tem para fazer a gestão. Tá? Então, esse é um dos motivos da gente ter mudado o processo que antes era risco e incerteza para risco e oportunidade dentro do MGPDI, por causa desses conceitos aqui, dessa telinha. Então, o que a gente tem que olhar, né? Como eu falei, a gente só corre risco, a gente vai ganhar. Então, todas as empresas correm algum risco. Né? Por quê? Porque as organizações precisam criar valor para as suas partes interessadas. O que é valor? Ou pode ser numa filantropia, você ter mais sucesso no desenvolvimento social, né, que você está trabalhando, ou normalmente nas organizações você ganha mais, né? Ter mais lucro. Então, você vai ter que olhar isso, como que você está criando valor para essas partes que são interessadas. Então, e o que a gente tem? A gente tem, para criar valor, a gente tem que realizar o benefício, né? A gente tem que otimizar risco, porque ninguém quer correr muito risco, quer correr um risco adequado, desde que você tenha ganho, e otimizar recurso. Então, sempre a gente vai ter que trabalhar para criar valor, a gente tem que trabalhar nesses benefícios, nessa questão do risco e na questão de otimização do recurso, para que você consiga potencializar o valor que você vai dar para a sua organização. E o risco, o que a gente tem que olhar? O risco é oportunidade, né? Você tem que verificar o quê? Um ponto ótimo das coisas. Tanto em relação à qualidade, ao custo, ao tempo, a cronograma, a escopo que você vai trabalhar, por exemplo, num projeto, para quê? Para que você tenha um ponto que você fala, não, aqui eu consigo, eu posso ganhar isso, mas eu não vou perder muito, então
tem vezes que as pessoas e as organizações correm o risco, elas podem, é tão alto que elas podem ir à falência, por exemplo. Então, isso ninguém quer que aconteça. Então, a gente sempre tem que olhar e verificar esse ponto ótimo que eu tenho que trabalhar. Então, sempre nós vamos procurar na gerência de risco olhar isso. Aqui, então, quais são as visões que a gente tem? A gente tem a gerência de risco como suporte, né? A gerência de projetos e as gerências organizacionais, dentro desse desenho. Aqui nós temos a gerência de risco, é a razão de eu fazer as coisas. E aqui a gerência de risco permeia todas as gerências, assim, de projeto. É essa abordagem aqui que a gente tem, porque ela vai permear toda a parte de projetos dentro do MGPDI, como a parte de inovação dos produtos, como vai olhar para ver quais riscos de você não conseguir inovar dentro da sua empresa, porque você não tem ideias inovadoras, que você não está conseguindo fazer com que a cultura de gestão de risco realmente esteja acontecendo dentro da sua empresa. Então, ela é aplicada praticamente em todos esses aspectos, em toda a organização e em todos os processos da empresa. Por isso que ela está, que eu coloquei essa setinha, que ela normalmente se encaixa aqui. Um bom processo, o que ele vai precisar? A primeira coisa, eu tenho que saber que um risco e uma oportunidade existe, então eu tenho que identificar. Então, esse processo que a gente tem, ele é para você conseguir fazer a gestão como um todo e deixar os riscos e as oportunidades sob controle. O risco, quanto menor você tem, quanto menos risco você tem, mais ganho, melhor. E a oportunidade, a gente tem que potencializar a oportunidade. Para quê? Para que eu consiga fazer com que essa oportunidade aconteça, né? E eu ter o resultado que eu imagino. Então, normalmente, estou dando um exemplo aqui de processo que normalmente a gente tem, né, de gerência de risco e oportunidade, são essas fases aqui, que é eu identificar. O identificar é uma das principais questões, porque se eu não sei que esse risco existe, como que eu vou fazer todo o controle dele? Não tem como. Então, eu preciso trabalhar nessa identificação, que é buscar ou localizar o quanto antes, né, esses aspectos que eu tenho que potencializar ou que eu tenho que reduzir, que é a questão da oportunidade, a questão do risco. Daí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma análise disso para ver o quanto que isso realmente é significativo e que eu vou ter que colocar esforços. Depois eu tenho que planejar, que eu vou olhar e vou implementar ações para conseguir potencializar ou diminuir, dependendo do que eu quero, né? E vou monitorar se essas ações estão sendo executadas ou se eu não estou colocando muito risco aí a mais dentro da minha organização ou estou perdendo alguma oportunidade. E eu vou controlando isso e comunicando para quem? Para as partes interessadas. Então, os riscos, eles não são todos comunicados para... O risco é comunicado para todos da organização, não. Tá? Tem riscos que é só da diretoria, tem riscos que são operacionais, então eu vou pensar aí para quem que eu comunico dentro da minha empresa. Então, aqui o nosso principal ponto, né, da identificação de risco e oportunidade, né? Eu tenho que ter, né, momentos dentro da minha organização que eu consiga identificar esses riscos, tá? Para eu olhar se ele existe, se ele não existe e como que ele como ele está surgindo, né? E o que vai afetar o meu projeto, a minha organização e determinar suas características. Então, a primeira coisa que eu olho é o que é isso para minha organização, né? O que significa esse risco, o que ele é, tá? Normalmente, a gente faz uma declaração, tanto para risco quanto oportunidade, a gente declara, então a gente escreve esse risco. O escrever pode ser gravar, tá? Mas é melhor escrever porque a gente pensa mais, né? Quando a gente escreve, né? E a gente vai olhar quem que é o responsável por tratar esse risco oportunidade. Então, a gente sempre coloca essa dica que eu acho ótima aqui, né? Que é a gente sempre fazer uma sentença. Existe um risco que, porque tal coisa. O porquê
Então, por exemplo, entregar com atraso alguma coisa, um projeto, tá? Existe um risco de que a performance do software não seja adequada pela falta de instalação de rede de fibra ótica, tá? Porque o fornecedor está com problema de expansão do seu serviço para o interior do estado, tá? Então, isso aqui é um exemplo, até um exemplo bem simples aqui. Por que isso é importante? Porque pode ser, tá, que o meu risco seja um problema do fornecedor. Então, sempre quando eu coloco o porquê, eu dou a oportunidade de pensar mais um pouquinho se eu não tô declarando a consequência em vez de estar declarando o problema. Então, esse porquê ajuda muito a gente identificar qual realmente é o risco, tá? Talvez o risco seja, aqui nesse caso, o risco pode ser o fornecedor, né? Eu ter um fornecedor que não está com o serviço adequado. Talvez eu tenha que procurar algum outro tipo de fornecedor. Então, a gente pode, dentro dessa coisinha bem simples aqui, que é a declaração de risco, eu posso ter tanto a identificação do que é realmente um risco, como eu posso ter sinais do que como que eu posso fazer esses tratamentos depois, tá? Então, o porquê é importante para pensar nas mais prováveis causas e aumentar a chance de definir a melhor ação preventiva. E até eu olhar, porque eu tenho feito muito esse exercício aqui do porquê nas empresas que eu trabalho, e normalmente a gente olha o porquê, normalmente é o risco. Quando a pessoa vai escrever, ela fala, não, mas eu falei a consequência, eu não falei o risco, por isso que essa dica aqui é legal e muito simples de a gente fazer. E como que eu posso identificar risco? Eu posso fornecer checklist, lista, coisas de outros projetos, coisas de acontecer em outras organizações, analisar a estrutura de composição do trabalho, né? Como que eu vou fazer, revisar cronograma. E uma coisa super eficiente é perguntar para as pessoas, né? Porque normalmente a gente coloca, que é o brainstorm, que normalmente a gente faz, né? Colocando mais de uma pessoa para pensar sobre esses riscos. Até porque você consegue ter vários níveis, né, de identificação, porque cada um tem uma preocupação. Normalmente a gente se preocupa com o trabalho que a gente tem que realizar, né? Daí, depois de eu ter essa fase de identificação, eu vou ter a parte de análise de risco e oportunidades. Como que eu faço isso? Trabalho dois aspectos. Risco é probabilidade de acontecer o impacto, tá? Tem outros fatores aqui que estão se atualizando? Tem, né? Então, você, por exemplo, se você pega uma norma 27.000, você vai colocar alguns outros parâmetros aqui para você calcular a exposição, mas eu estou dando a possibilidade mais simples, assim, que é mais comum da gente ver nas empresas. Então, normalmente você trabalha com a probabilidade que isso aconteça, que aquilo venha acontecer, e o impacto, o que vai acontecer se o risco ocorrer. Então, se for quanto mais alto o impacto, de repente mais perda eu vou ter ou mais ganho eu vou ter. E a probabilidade é o quanto de incerteza que eu tenho naquilo, tá? Aqui, então, depois de eu verificar, né, essa análise dos riscos, que normalmente eu trabalho com probabilidade de impacto, para quê? Para que eu olhar e falar assim, ó, quais riscos ou oportunidades eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar no que tem a maior exposição, tá? E também tenho a questão de métodos de análise de risco. O método qualitativo, que é o processo de avaliar impacto e probabilidade de risco. Eu vou, como eu dei aquele exemplo, onde eu classifico e priorizo e vou trabalhar os que têm maior exposição. E, normalmente, eles colocam uma categoria aqui de muito, baixo, moderado, alto. A gente pode colocar 1, 2, 3, dependendo de como que vocês querem trabalhar. E eu tenho também a análise quantitativa, que é uma análise mais numérica, né? Que é a questão de, normalmente, essas análises quantitativas, elas têm análise de sensibilidade, análise de decisão. O Monte Carlos, ele é muito utilizado em empresas assim que são especialistas em gestão de risco. Na área de TI, que eu sou da área de TI, a gente não usa, apesar da gente ter muita facilidade, né, com esses modelos matemáticos, a gente usa uma coisa assim bem mais simples,
que normalmente é uma análise mais qualitativa. Nas empresas, pelo menos que eu tenho trabalhado até aqui, são muitas. Normalmente não se opta por essas quantitativas, até porque você tem que ter pessoas mais especialistas e a gente tem uma dificuldade aí de mercado. Agora, quando você vai trabalhar com seguro, com bolsa de valores e tudo, a gestão de risco são quantitativas. A maioria das empresas usam quantitativa porque elas são mais precisas, então elas são baseadas em modelos matemáticos. Então, aqui, um exemplo, né, desse que a maioria, 100% das empresas de TI trabalham, com essa análise qualitativa. Normalmente, o que eu vou fazer nessas empresas, eu vou definir uma graduação do que é o impacto e a probabilidade, então eu vou colocar números aí, para dizer o impacto 1 é o menor, o 5 é o maior, e a probabilidade aqui, por exemplo, eu coloco 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, normalmente eu coloco uma escala aqui. E a classificação do risco ser baixa, média, média alta, alto, pode ser qualquer uma classificação aqui, que é só um exemplo, tá? E normalmente eu faço um plano de ação a partir de uma classificação. Olha, então, média, média alta e alta é obrigado a ter plano de ação, o restante não precisa. Então, faço isso para eu poder não trabalhar com todos os meus riscos e oportunidades da mesma forma, porque isso daqui custa, né? Custa você olhar, você rever, você definir plano de ação, e você não vai colocar recursos se realmente aquilo é muito insignificante. Então, aqui é um exemplo, né, que eu tenho de matriz, onde eu tenho esse médio, baixo. Eu vou trabalhar aqui, por exemplo, posso falar assim, olha, eu tenho médio, eu vou atender o que é tudo baixo, eu não vou fazer nada. Vou descartar, só vou acompanhar e monitorar para ver se isso vai me dar um impacto, pode mudar, né? O risco pode mudar e eu tenho que acertar depois, e pode ser que ele num dia seja baixo, no outro dia ele seja médio e alto, e eu tenho que monitorar isso para daí eu tomar alguma ação se for necessário. Então, aqui, normalmente, como eu trabalho, né? Quando eu tenho uma probabilidade muito alta, eu trabalho o quê? Com planos de prevenção. Por quê? Porque eu quero diminuir essa probabilidade. Quando eu tenho uma probabilidade muito baixa e um impacto muito alto, o que eu vou fazer? Uma contingência. O que é contingência? Depois de ocorrer o risco, o que eu vou fazer para reduzir esse risco? E a questão da prevenção é o que eu vou fazer, tá? Para que esse risco não aconteça. Então, eu trabalho, são esses duas estratégias que eu tenho. Quando a probabilidade é alta, o impacto é alto, normalmente eu faço as duas coisas. Eu faço a prevenção e a contingência. Eu executo essas duas ações, por quê? Porque eu preciso tanto diminuir a probabilidade, como se o impacto, se realmente ele ocorrer, eu vou ter que diminuir o impacto também. Então, eu tenho que ter a contingência, tenho que ter essas duas coisas, tá? E eu tenho que trabalhar o quê? Para os riscos e oportunidade, tenho que fazer esses planos que são os meus planos de ação. Normalmente, quais são as minhas estratégias para o risco? Tem algumas outras vertentes, eu estou dando aqui um exemplo, né? Quando a probabilidade é muito baixa, o impacto é baixo, eu posso aceitar aquele risco. Eu falo assim, que normalmente a gente faz, olha, eu sei que tenho risco, eu vou aceitar, né? Então, o que acontece? Eu vou sair de casa. Eu posso bater meu carro e acontecer alguma coisa? Posso, né? A probabilidade é pequena, porque eu sou uma boa motorista, e o impacto pode ser grande, eu posso fazer até um seguro, né? Que posso transferir aqui, quando eu faço seguro, eu faço transferência. Mas eu posso falar assim, olha, como o impacto é muito alto, nem seguro não vou fazer. Pode ser que eu ache isso, o meu carro é tão velho que nem seguro eu vou fazer. Então, posso aceitar o risco. Quando eu falo assim, poxa, mas eu vou perder muito, então eu vou fazer um seguro para eu sair de casa. O que eu faço? Uma transferência, né? Vou transferir o meu risco para uma seguradora. Eu falo assim, nossa, mas a probabilidade é muito alta, porque está acontecendo muito acidente e eu tô com o meu carro super novo aqui. Bebi um pouquinho,
Então, minha probabilidade aumentou. O que eu vou fazer? Eu vou evitar. Eu vou de Uber, né? Isso. Daí, por quê? Porque daí eu estou evitando o meu risco. Então, eu não vou com o meu carro, eu estou evitando isso. Não estou correndo esse risco. Evito. E eu tenho a possibilidade, que são os planos de mitigação, de reduzir. Então, como que eu posso trabalhar, quando a probabilidade é alta, o impacto alto, como eu vou reduzir, né, esse meu impacto, essa minha probabilidade? Isso para risco. Quando eu estou no mundo da oportunidade, que é o contrário do risco, que é o ganho, o que eu vou fazer? Eu tenho sempre que explorar. Então, quanto maior a probabilidade, maior a minha consequência, eu tenho que fazer ele melhorar, ele explorar isso, porque eu tenho que aumentar a minha oportunidade. Essa que é a questão. Então, é o inverso, né? O outro eu tenho eu posso repassar esse risco, aqui não. Aqui eu quero explorar, melhorar. E sempre no sentido positivo. Então, aqui, ó, eu tinha transferir, aqui eu vou compartilhar isso com as pessoas. Aqui eu tinha reduzir quando eu tenho risco. Aqui eu vou querer o quê? Melhorar. Por quê? Porque eu quero que a coisa aconteça, que é uma oportunidade, uma coisa boa para mim. Então, eu vou querer melhorar isso, vou querer potencializar a minha oportunidade. Sempre depois disso, de tratamento de risco, normalmente acontece de você envolver tecnologia, pessoas e processo. Então, quando a gente olhamos isso e que a gente vai ter que olhar, falar assim, poxa, eu preciso tratar esse risco, eu vou ter que trabalhar nesses 3 aspectos, que é a questão 3 ou um deles, pelo menos, né? Que são as pessoas que fazem parte da minha organização, a tecnologia que eu posso modificar para potencializar alguma oportunidade, ou diminuir o meu risco, ou trabalhar sobre os processos. Então, esses 3 aspectos a gente deve olhar quando a gente for ver os tratamentos, para priorizar o quê? Um plano de ação para eu conseguir fazer com que a minha oportunidade ela aconteça e o meu risco não aconteça, tá? Porque eles são cada um, né, dentro do seu aspecto. Então, risco eu não quero que aconteça, oportunidade eu quero. Que daí nós vamos trabalhar nesses planos de ação. E como isso é um processo básico aí de gerência de risco. O que eu tenho dentro do MGPDI? Eu tenho que o risco, como que eu falei para vocês, eles têm qual que é o objetivo desse processo do risco que está no nosso nome aí, do nosso encontro? O objetivo dele, o que é? Eu identificar, analisar e monitorar potenciais oportunidades e ameaças no âmbito de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, esse que é o meu objetivo desse nosso processo. E esse processo, ele vai implementar tudo o que eu falei ali atrás, tudo que eu acabei de falar. Então, todo aquele meu ciclozinho de identificação até o tratamento, eu vou começar a executar e vai estar aqui, de alguma forma, representado no MGPDI, tá? E como eu também falei para vocês, que a nossa gestão de risco e oportunidade, ela permeia todos esses processos, porque em todos esses processos aqui, eu vou ter risco e vou ter oportunidade. Por exemplo, na questão das ideias. Então, eu tenho uma ideia de inovação. Essa ideia, ela vai ter um risco, mas ela também vai me trazer uma oportunidade. Então, eu tenho que aplicar esse conhecimento dessa gestão de risco e oportunidade dentro da gestão de ideias. Um outro exemplo, eu tenho aqui gestão de projetos de PDI, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu tenho gerência de risco e oportunidade nos meus projetos? Claro que tenho. Então, eu vou aplicar a gestão de risco e oportunidade dentro da gestão de projetos. Então, essa que é a nossa ideia, né, desse processo aqui.
Nós temos, então, dentro dessa mudança que a gente fez, riscos e oportunidades, nós temos o quê? 6 resultados. O que é um resultado? Resultado é o que eu preciso alcançar depois de implementar. É como se fosse boas práticas que a organização precisa fazer para ela conseguir atender a um propósito e conseguir melhorar. Então, o risco e oportunidade, o primeiro resultado, vocês lembram que ele começa no perfil 2? Então, aqui o risco 1 é do perfil 2, porque ele começa nesse perfil. O primeiro resultado, o que é? Riscos e oportunidades decorrentes de pesquisa, desenvolvimento e inovação são identificados. Aqui eu tenho que declarar o risco. Como eu vou declarar? Vocês podem declarar de qualquer forma. Eu dei aquela dicasinha lá. Existe um risco, tal, por quê? E vocês explicam. É uma forma de fazer isso. Tem empresas que não colocam o porquê. Então, eu vou ter que identificar. Por que é importante eu identificar? Por um só motivo, porque eu não consigo tratar o que eu não conheço. Então, a primeira coisa é eu declarar isso. Até para eu conseguir ver se realmente o que eu estou declarando de risco ou oportunidade existe mesmo ou não. Depois disso, o que nós temos? O segundo resultado. A probabilidade e o impacto de ocorrência, bem como o grau de exposição de riscos e oportunidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação são determinados. Lembra que eu falei lá? A exposição é igual a probabilidade versus impacto. Por que eu faço isso? Para eu verificar e eu fazer uma pré-seleção do que para mim é importante ou não. Para eu olhar se realmente eu devo me preocupar com esse risco e com essa oportunidade. Por isso que eu vou analisar, né? Então, eu vou valorar esse risco e oportunidade. O terceiro resultado, também do perfil 2, é riscos e oportunidades são monitorados e atualizados conforme pertinentes. Por quê que eu tenho que fazer isso? Porque o risco e a oportunidade, ele vai mudando de acordo com o que eu estou desenvolvendo um produto, de acordo com o que eu estou olhando os meus clientes. Então, eu tenho que monitorar, porque pode ser que a minha probabilidade, o meu impacto vá mudando de acordo com o que está acontecendo. Então, quanto mais no fim do projeto você está, por exemplo, de desenvolvimento de um produto, os riscos normalmente vão se acomodando porque eles vão sendo resolvidos ou não vão acontecendo durante a execução. Então, você vai ter que olhar sempre e monitorar para ver se alguma coisa está mudando dentro do seu ambiente. O 4, também do perfil 2, ações para respostas e tratamento dos riscos e oportunidades, visando aumentar as oportunidades ou reduzir as ameaças, são determinados e executados. Lembra que eu estava falando dos planos de contingência e os planos de mitigação? São as ações para resposta e tratamento de riscos e oportunidades. Então, eu tenho que olhar, verificar. Para eu potencializar essa oportunidade, o que eu preciso fazer? Eu tenho que definir o que eu preciso fazer e depois eu vou executar. Para quê? Para que eu tenha uma gestão de risco proativa e de riscos e oportunidades proativa. Então, isso que eu vou ter que fazer, tudo naquele processinho simples que eu mostrei ali para vocês. O RI5, o que é? Também do perfil 2, aquela comunicação. Para quem eu vou comunicar esse risco? Então, a situação desses riscos e oportunidades decorrente, né, de todo esse meu processos que estão no MGPDI é disponibilizado às partes interessadas. Então, eu vou ter que comunicar para as pessoas, até porque é para quem interessa, né? Por isso que é a parte interessada, não é para todo mundo, como eu falei. Então, eu vou comunicar para quem interessa e para essas pessoas que interessam, eu vou poder discutir isso. Então, eu vou dar a ciência, né? De como que andam os riscos e oportunidades dentro da minha organização. Com isso daqui, com esses 5 resultados, a gente terminou o que é exigido na gestão de risco e oportunidade para o perfil 2. Para o perfil
3, a gente tem mais um resultado que a gente tem que alcançar. Riscos e oportunidades decorrentes de pesquisa, desenvolvimento e inovação são tratados também em nível organizacional. O que quer dizer isso? Que esses 5 primeiros resultados aqui eu posso tratar no âmbito da pesquisa, desenvolvimento e inovação, daqueles meus processos, e esses 6 quer dizer o seguinte, que eu vou olhar a empresa como um todo. Então, o que a empresa, né, tem de risco e o que a empresa tem de oportunidade. Então, ela pode ter uma oportunidade vindo de uma inovação muito grande. Então, eu não trato só em nível dos meus projetos, das minhas ideias. Eu vou começar a olhar a empresa como um todo. Então, eu aumento um pouquinho o nível de tratamento do risco e oportunidade. Em vez de estar só voltado para esses processos de inovação, eu começo a olhar a empresa em nível geral. Então, por exemplo, eu posso ter mais de uma inovação sendo desenvolvida, e pode ser que essas 2 inovações que a gente está desenvolvendo de produtos diferentes podem trazer riscos e oportunidades diferentes em nível da empresa. Então, é isso que eu vou olhar o conjunto da minha obra. Por isso que a gente pede aí no perfil 3, porque a empresa vai estar um pouquinho com mais maturidade. Ah, mas isso daqui é super legal eu começar a iniciar a fazer desde do perfil 1. Claro que é. Tudo isso é uma coisa muito boa. Só que muitas vezes a empresa tem que resolver outros problemas iniciais. Por isso que a gente coloca esse modelo de maturidade para que ela faça as coisas aos poucos e tenha maior sucesso, tá? Então, esses daqui são os 6 resultados que são necessários para a execução desse processo de risco. E aqui que Val, viu? Eu tô no tempo, tá? Eu tenho uma única coisa antes de a gente começar com as perguntas, né? Que é uma coisa assim bem legal que eu sempre coloco, que é assim: mover-se agressivamente em direção às oportunidades, correr para, né? Muito mais do que do risco, né? Então a oportunidade, aquela questão do ousar, né? Então você tem que correr para as oportunidades na vida, né? E você, com isso, né, você vai correr, né, com sucesso para o risco, requer mais do que processos competentes, uma habilidade de pensar intuitivamente, requer disciplina. Então, você correr para as oportunidades quer dizer que você tem que ter disciplina, porque, claro, quanto maior a oportunidade, pode ser que você tenha mais riscos. Então, você vai ter que ter disciplina para fazer com que você seja um vencedor lá na frente. Então, é isso que a gente espera, essa disciplina, e por isso que a gente trabalha dentro do MGPDI com processos, porque processos disciplinam para que a organização corra somente os riscos necessários e não perca as oportunidades. É isso que Val. Muito obrigado, Cristina. Bom, primeiro, excelente. Eu gostei muito da sua apresentação e dessa abordagem, né? A abordagem anterior, nossa, do MGPDI, era baseado em riscos e incertezas, né? E agora não, é riscos e oportunidades, né? E para mim ficou muito claro tudo, a tua parte expositiva e a parte de entender este processo, né? E como fazendo uma organização. Muito bom, muito obrigado. Vamos às perguntas, né? Eu estou vendo aqui no chat que ninguém fez perguntas, né? Ninguém dos participantes. Quem quiser fazer pergunta, faça uma pergunta por escrito no chat. Eu tenho algumas perguntas aqui, Cristina, né, para você aí. Nós temos algum tempo ainda. Né? Para mim ficou claro, né? Mas eu vou repetir assim, a pergunta de uma outra maneira. Por que foi incluída a oportunidade na gestão de risco nessa versão do MGPDI? Né?
Por Bom, quê? nós tivemos, assim, algumas questões. Primeiro, que como essa palavra risco, ela estava muito ligada à questão negativa, você não, a empresa acabava não tendo claro e não pensando nos aspectos positivos. Então, foi uma forma da gente colocar e fazer com que as organizações pensassem nesse aspecto positivo do risco, tá? A gente vê, assim, que muitos modelos colocam risco positivo, que significa oportunidade, e risco negativo. Só que como a gente tem, assim, essa questão da linguagem, que é muito forte, que o risco sempre é negativo, a gente resolveu colocar isso como oportunidade, para que ficasse bem claro. Além disso, todas as normas da ISO têm trabalhado muito com essa questão. Então, hoje é exigido em qualquer norma ISO, 27001, a 9000, 14000 e assim vai, que seja declarado as oportunidades também. Tá? Então, também a gente teve esse alinhamento com, inclusive, o CMMI e o MPS-BR também falam muito em oportunidade. Daí nós fizemos esse alinhamento com essas normas aí, né, que, por exemplo, empresas de software, todas, assim, pelo menos tem uma preocupação com a 27000, né, que é a segurança da informação, né? Então, a gente fez um alinhamento aí com essas normas que também tratam essa questão, tá? Muito obrigado, Cristina. Antes de fazer a próxima pergunta, Vitor, você disse que a gravação vai estar disponibilizada até dia 1º de outubro, é 1º de novembro, né? Que é amanhã. Tá? 1º de outubro já passou. Só do ano que vem. Só para você ajustar aí ou repetir. Ainda não temos nenhuma pergunta no chat, dos participantes. Uma outra pergunta, também ficou claro na apresentação, mas só para você enfatizar, qual é a relação entre risco e inovação? Né? O MGPDI é o modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação, ou é um modelo para promover a inovação numa organização. E qual é a relação entre risco e inovação, por favor? A relação, ela é assim, é uma simbiose, claro, né? Porque quando você está trabalhando com uma inovação, muitas vezes você desconhece vários aspectos dela, né? Então, você tem tanto uma questão de mercado, que você não conhece, como a questão do produto, se você vai conseguir, muitas vezes, desenvolver aquele produto. Então, na inovação, o risco começa na origem, já, na própria ideia, né? Então, quando você tem aquela ideia, você já vai ter que ver, poxa, mas qual é a probabilidade das pessoas aceitarem essa minha ideia? Será que eu vou ter sucesso nessa ideia? E todo o trabalho tá, né, em você desenvolver essa ideia e você chegar ao mercado com menos riscos de aceitação, potencializando sempre as oportunidades. Então, por isso que em inovação, você trabalha abraçado no risco e na oportunidade. Né? Você faz ali, fazendo a gestão o tempo todo dessa oportunidade que você tem, que você pode muitas vezes, assim, individualmente, poxa, aquela sua ideia que vai te tornar uma pessoa rica, vamos dizer, e vai dar um bom na sua vida, né? Que é a grande oportunidade da vida que você tem ali, com aquela ideia super legal. E o risco de como se realmente aquilo vai ser aceito ou não, e você vai trabalhando durante todo o processo para diminuir esse risco e você chegar ao mercado de forma bem sucedida. Obrigado, Cristina. Mais uma vez ficou bastante claro também. Mais uma questão. Como as empresas têm implantado a gestão de riscos e oportunidades? A gestão de risco até que não é muito difícil das empresas fazer. Por incrível que pareça, assim, parece que a gente tem aquele viés meio negativo, né? Assim, acho que a gente sempre... e as empresas têm adotado, até como eu até comentei, assim, um modelo muito simples.
sabe, uma declaração, probabilidade de impacto. Muitas vezes as organizações fazem ferramenta, usam uma ferramenta para declarar, ou até uma planilha Excel, as empresas muito pequenas. Tem ferramentas especializadas, né, em gestão de risco, que daí são mais sofisticadas, mas, assim, tem trabalhado muito de forma simplificada, pelo menos o nicho de mercado assim que eu atuo, é muito simples a implementação. O que elas têm muita dificuldade é olhar as oportunidades. Assim, é muito difícil. A gente tem que ficar, muitas vezes, na consultoria falando, gente, mas não é possível, claro que vocês têm oportunidade, tem que ficar trabalhando com esse assunto, porque elas não estão acostumadas. Então, é uma questão, assim, de cultura que a gente está tendo que colocar, até porque eu acho que a gente trabalhou tantos anos só com o aspecto negativo do risco, as empresas têm muita dificuldade, realmente, de olhar as oportunidades e declarar essas oportunidades de uma forma assim que todos entendam, tá? Obrigado, Cristina. Mais uma vez também foi muito boa a tua apresentação. Nós já temos uma pergunta no chat, mas eu vou fazer a última das minhas aqui e depois eu faço as do chat, começando pela do Alisson, que está ali. Tá? Minha quarta pergunta: qual o nível de maturidade, o estágio, né, de maturidade do mercado em gestão de risco e oportunidade? Como é que está o mercado? Olha, eu trabalho muito assim com empresas de TI, tá? Assim, quando fazem o básico. Quando a gente começa, até se tem um entendimento, como que eu falo assim, fazem na cabeça, tá? Eu não sei por quê, mas quando a gente vai implantar, por exemplo, o MGPDI, ou vai implantar algum modelo de qualidade, ou a ISO, a gente tem que trabalhar muito isso nas empresas. Não tem, assim, um nível de maturidade muito grande. Estou falando das empresas, e não são poucas, porque, olha, eu já fiz do MPS, eu já fiz mais de 200 avaliações. Então, conheço as empresas, a gente conversa bastante. Eu acho que eles sabem, as pessoas, elas sabem, mas elas não conseguem sistematizar isso, tá? Então, mas depois, assim como você explicando tudo, até que, é claro que a gente consegue, assim, implantar, e muita dificuldade também no monitoramento, porque parece assim, eu identifiquei o risco, eu largo lá, né? Daí você tem que ficar colocando checkpoints dentro das organizações para elas voltarem para aquele risco. Principalmente, por exemplo, quando a gente está fora do contexto do MGPDI, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com a 27.000, é muito importante rever os riscos todas as vezes, que eles vão, é questão de segurança de informação, eles vão mudando, né? Também está muito ligado. É difícil você criar essa rotina de periodicamente se revisitar isso. Então, eu acho assim que a gente vai ter que ter uma maturidade assim muito grande assim para a gente melhorar nessa nossa área de TI, tá? Empresas, claro, como eu falei assim, de seguro, banco, empréstimo, todas essas coisas elas vivem disso, né? Então, elas são super sofisticadas. Então, dentro do contexto da área de TI, que eu estou comentando, que não tem tanta maturidade assim. Ok, vamos à pergunta, é a última. A pergunta é do Alisson Mann, que é da Incorp Digital, de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. Como funciona o processo e abordagem referente à gestão de risco, dos riscos no MGPDI? Existem templates ou ferramentas, prazo para implementação? Não tem prazo para implantação, sabe? Mas você, claro, quando você tiver no perfil 2, você vai precisar, né? Quando a empresa tiver no perfil 2, ela vai precisar implementar, né, esse processo, porque ele é obrigatório os 5 primeiros resultados dele. No MGPDI, a gente normalmente, nós não temos trabalhado com templates pré-existentes, assim, ou ferramentas, existe algumas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, né? Até eu vi aqui que estava
Estava o... Em que Val? A Rosane não está aqui. Não vi, mas a gente tem, assim, umas ferramentas que está sendo desenvolvida, mas, assim, a gente nunca prescreve isso. A gente deixa, assim, esses templates e as ferramentas, a implementação para os consultores. A gente acaba saindo um pouquinho disso, como modelo a gente não tem, mas cada consultoria tem esse conjunto de templates e tem algumas ferramentas que elas podem indicar. Inclusive, eu acho interessante, como as empresas não estão nessa maturidade que a gente imagina, os templates, eles ajudam, nem que a empresa fale assim, não, eu não quero esse, eu crio o meu, mas dá uma base para evoluir, né? Então, por isso que a gente acaba não intervindo nisso, né? Para que a empresa deixe realmente para sua relação assim com o consultor. Né, Kival? Exatamente. Bom, são 18 horas, eu vou partir para o encerramento. Tá? Muito obrigado, Cristina. Excelente a tua apresentação. Tá? Muito obrigado. E as respostas às perguntas. Agora eu vou gastar uns poucos minutinhos, aí, menos do que 5 minutos, para a conclusão. Eu queria agradecer primeiro a Cristina, palestrante, debatedora, aí, pela riqueza da apresentação, pelo conteúdo, e realmente foi muito bom. Eu gostei muito. Né? Eu quero agradecer também ao pessoal de apoio da SoftSul, né? O Vitor Soares, a Diana Martins e a Miriam Rocha. Tá? Em tudo, desde o card, a produção do card e tal, divulgação, inscrições na Síntula, gravação da sessão, as orientações aí. Muito obrigado. Agora eu quero agradecer principalmente aos participantes. Foi uma sessão muito rica, né? Nós tivemos, assim, uma boa participação em termos de público presente aí, e a gente está divulgando essa temática baseada em processos, né, nos 11 processos do MGPDI. O Vitor já colocou aí que no chat, e vocês viram que essa sessão está sendo gravada, todos os webinars mensais deste ano e os do ano passado, foram 11, eles estão gravados. Eles vão estar disponibilizados, então, a partir de amanhã no canal YouTube da SoftSul e, logo a seguir, também no website do MGPDI. Então, nós temos, quem quiser, vai estudar lá gestão de risco, tem o que foi apresentado ano passado, tem o que foi apresentado esse ano, tem o que está no guia de implementação, né? E assim por diante. Então, isso é bastante útil, é um material de apoio muito útil para que as pessoas conheçam e pratiquem cada vez mais o MGPDI. Por último, eu queria deixar um convite especial aqui para participação no próximo webinar. Eu falei que o webinar sempre é na última semana de cada mês. O nosso próximo webinar vai ser no dia 29 de novembro. É uma terça-feira, que nem hoje, né? E vai de 17 às 18. E serão 2 debatedores, um deles está aqui conosco, tá? É o Alisson Mano, né? Que é da Incorp Digital de Santa Cruz do Sul, ele é diretor de negócios lá. O tema vai ser implementação e avaliação no perfil 1 do MGPDI, na Incorp Digital, nessa empresa, Incorp Digital. Um caso de sucesso. Estou convidando aí a todos, vai ser muito interessante. Vai ser o Alisson, que é diretor da empresa, e vai ser o Fernando Stanque, que é líder de inovação lá nessa empresa, na Incorp Digital. Tá? Muito obrigado a todos. O Fernando está presente.
Fernando está presente. Desculpe, Fernando, não identifiquei aí, mas está como meu resíduo. Que bom. Então, os nossos dois debatedores, apresentadores, o Fernando vai ter 20 minutos no dia 29 de novembro, seguido pelo Alisson com mais 20 minutos. Essa é a nossa dinâmica, né? Mas voltando aqui à de hoje, eu tenho certeza que vocês gostaram da de hoje. Assim, eu tenho essa. Eu aprendi bastante também na de hoje aqui. São conceitos fundamentais, isso fica para a gente. Meu boa noite a todos, são 18h05, como eu prometi, foi 1 hora, 5 minutos a mais além da hora aqui. Meu boa noite, meu muito obrigado aí pela atenção. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Até, pessoal. Até, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.